Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção do nosso PET volume 2, semana 2. Pegue o seu material e confira comigo se suas respostas estão corretas. Na questão número 1, nós temos uma tirinha do Chico Bento conversando com a professora. Ele diz o seguinte: professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Aí a professora diz: claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. E a questão é: sobre os aspectos que envolvem a variação linguística, é correto afirmar que, alternativa A, por se tratar de uma variante informal, a fala de Chico Bento apresenta marcas da oralidade típicas da fala caipira. Como nós já vimos, a língua apresenta variações de acordo com o nível social, com o local onde a pessoa vive, com a idade, e ela pode ser classificada em formal e informal. Lendo a fala do Chico, fica bem claro que ele utiliza a variante informal, que é a linguagem do cotidiano, a linguagem que a gente usa para conversar, sem preocupação com as regras gramaticais, e também é bem claro que ele utiliza marcas típicas do falar do caipira. Então, a letra é a A. Na questão 2, você vai reler a tirinha e responder. Letra A. Como você caracteriza o personagem Chico Bento do ponto de vista econômico? Resposta: pobre. Letra B. E como o caracterizaria do ponto de vista regional geográfico? E a resposta poderia ser: ele deve ser do interior, de São Paulo, Minas Gerais ou Goiás. Ele é da zona rural. Letra C. E do ponto de vista social? Resposta: ele deve pertencer a uma família que teve pouco acesso à escola, desconhecendo a norma padrão da língua portuguesa. Letra D. Por que você pôde responder as questões anteriores? Em que se embasou para isso? Pessoal, uma possível resposta: pude responder as questões anteriores porque tenho certo conhecimento de mundo sobre os modos de falar do povo brasileiro. E também devido aos estereótipos que são constantemente reforçados em nossa sociedade, principalmente através das mídias, e que acabam influenciando nosso julgamento sobre tudo, inclusive sobre as variantes linguísticas. Quem nunca assistiu numa novela, por exemplo, aquele caipira com aquele jeito típico de falar, de se vestir e de se comportar? Letra E. Existe então alguma correlação entre identidade cultural e variação linguística? Resposta: sim, porque a língua, a fala, é um dos fatores que caracterizam a cultura de um povo. Quando você pensa em um determinado país, por exemplo, você lembra de sua bandeira, suas roupas e músicas típicas, sua culinária e sua língua. Então, existe sim uma relação entre a cultura e a linguagem de um povo. Letra F. Agora pense estritamente na linguagem utilizada pelo personagem. Você poderia somente por meio dela responder as questões 1, 2 e 3? Explique. Uma possível resposta, pessoal, seria não, porque o simples fato de ter um sotaque ou de não seguir na fala certas regras da norma padrão não significa que a pessoa não tem dinheiro, não tem estudo ou nasceu em uma determinada região. A linguagem é só um indício, mas não uma prova concreta desses fatores, ainda mais considerando que nossos julgamentos sobre os modos de falar estão cheios de preconceito. Letra G. E essa maneira de conversar é típica da zona urbana ou rural? Como chegou a essa conclusão? Bem, pessoal, nós não podemos classificá-la 100% como da zona rural, nem da urbana, mas sim típica de cidades do interior de certas regiões brasileiras, como São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Nós conhecemos muitas pessoas que vivem na zona rural e que não falam como Chico Bento. Então, é muito difícil a gente rotular dessa maneira superficial e generalizando, né? Letra H. É tranquilo para as pessoas aceitarem a fala típica da zona urbana?
Uma possível resposta: depende da área da zona urbana de que estamos falando, pois as formas de falar das periferias de certas zonas urbanas são vistas com preconceito. Na questão 3, é pedido para vocês criarem um pequeno texto respondendo as questões abaixo. Existe uma variedade melhor do que a outra? Como devemos tratar as variedades linguísticas, enquanto formas diferentes de realização da língua ou como correto e não correto? Nessa atividade, pessoal, eu vou dar uma analisada nos textos que vocês escreveram, tá bem? Espera-se que no seu texto você não tenha julgado uma língua, uma variedade linguística melhor ou pior do que a outra, mas sim como formas diferentes de realização da língua, variando de acordo com o contexto, a situação e os falantes. Se o seu texto está seguindo mais ou menos essa linha de raciocínio, provavelmente ele está correto. Vou analisar individualmente o que vocês escreveram e darei um retorno, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero ter esclarecido algumas dúvidas e se por acaso você ainda não entendeu alguma das questões, você pode entrar em contato. Um abraço e até a próxima!